próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então vamos à nossa prece inicial. Vamos serenar nossas mentes, acalmar nossos corações, elevar nossas vibrações à espiritualidade superior, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus e agradecermos por mais esse dia e por nos dar a oportunidade de estarmos aqui hoje e aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos de amor. Gratos também, Senhor, aos benfeitores espirituais da casa, que sempre com tanto amor e carinho nos envolvem na sua luz e fluidos, nos fortificando para o cumprimento dos nossos deveres. Mestre, nós que somos aprendizes e já despertamos para a necessidade do progresso espiritual, somos gratos por ter nos dado essa doutrina tão esclarecedora, essa bússola norteadora que veio para nos mostrar o caminho para o progresso espiritual. Caminho esse que se dará através do estudo, do raciocínio, do trabalho no bem, da nossa luta constante contra as nossas imperfeições, que nos tornará pessoas melhores, conscientes do nosso dever. E assim, Mestre, agradecido por tudo que nos dás todos os dias, pedimos a vossa permissão para darmos por aberto os trabalhos de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, hoje temos a felicidade de receber o Armando Menezes. Ele é trabalhador vinculado ao Centro Espírita Caminheiros do Bem, do Uberaba. Ele é palestrante, abnegado trabalhador da doutrina. Seja bem-vindo, Armando. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Bom dia! Tá funcionando aí, né? Sim. Tá. A voz tá fraca hoje, então vou falar bem pertinho aí, mas tá dando para ouvir, né? Tá saindo aí, né? Que prece linda, que mensagem linda, né? Falando da nossa liberdade. Muito marcante essa mensagem. Eu não sei se tem aqui a possibilidade de vocês verem as redes da casa. Seria muito interessante colocar essa mensagem. Fala sobre nossa liberdade, que grande parte dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, elas decorrem da nossa escravidão, a que nós nos colocamos voluntariamente. Justamente porque não entendemos o caminho da liberdade. Conversando com jovens na evangelização, na sexta-feira, falávamos sobre profissões, porque os jovens eles andam meio perdidos, né? Eles não querem o ofício do pai. Se admira pouco. Muitas vezes os pais até reclamam tanto do próprio ofício, seja
que ofício exerçam, mas às vezes eles reclamam tanto que os filhos, meu Deus, o que será que é ruim? A profissão dele ou trabalhar? Porque nós estávamos conversando e eu perguntei a eles o que vocês querem ser. E eles me responderam profissões. Aí eu falei, mas eu não estou falando de profissão. Eu estou perguntando a vocês o que vocês querem ser como seres humanos. E nós, rapidamente, quando ouvimos essa pergunta, o que eu quero ser uma profissão. Mas nós não somos na essência, nós exercemos, desenvolvemos capacidades, habilidades para exercer uma profissão. Mas nós não somos a profissão, nós exercemos a profissão. E então uma jovem, muito inteligente, que até se tornou trabalhadora da casa para a nossa alegria, ela virou e disse, mas eu não sei exatamente o que eu quero, eu gosto muito de arte. E todas as vezes que eu faço peças de teatro, eu sou muito elogiada. Mas eu queria ser médica. Mas, na verdade, eu não queria ser nada disso. Eu queria ser livre. Ela não queria ser atriz, embora gostasse tanto, e nem queria ser médica. Ela queria ser livre. O que nós podemos entender sobre isso? Muito grave o que ela disse. Eu quero ser livre. Eu quero fazer o que eu quiser. Não foi a mensagem que nós acabamos de ouvir? Nós nos escravizamos diante daquilo que poderia nos libertar. As leis de Deus, que não são derrogadas pela nossa vontade. Como o próprio Cristo veio aqui e disse, eu não vim destruir a lei. Não é? Qual é o capítulo do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, está escrito isso? Eu não vim destruir a lei. Quem lembra? O pessoal não começou o estudo do Evangelho. É o primeiro capítulo. Ele já começa dizendo, eu não vim destruir a lei. Vejam a ordem em que Kardec dispõe no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação das leis morais do Cristo. Eu não vim destruir a lei. Ou seja, existem leis físicas e morais que são oriundas do mesmo Deus, do mesmo Pai. É a mesma fonte, ou Deus não seria Deus. As leis físicas, a eletromagnética, a gravitacional, no âmbito macro, ou as leis do micro, forte, a fraca, a força forte, a fraca, elas são as mesmas que regem o universo fisicamente, elas são oriundas da mesma fonte, que é o nosso Criador, de onde vêm as leis morais. E quando nós tentamos, pela nossa vontade, ou pela nossa revolta, ou por nossa ignorância, burlar essas leis, viver não de acordo com essas leis, os sofrimentos e as doenças aparecem. Doenças físicas mesmo. E os desastres acontecem nas nossas vidas. Nós estamos em 1º de outubro, né, hoje? Mas nós acabamos de passar por setembro, que nós aprendemos a associar a uma cor. Que cor é mesmo? Amarelo. Né? Vocês sabem por que o setembro amarelo? A prevenção do suicídio. Do suicídio, exatamente. E vocês sabem de onde vem esse amarelo, essa cor amarela? Por quê? Girassol? Girassol, né? Da vida. Um jovem americano na década de 70, chamado Mike. Esse jovem era muito querido no meio onde vivia. Tinha muitos amigos. Era um jovem muito doce, gostava de fazer o bem, apenas de fazer o bem. E era um jovem tão sonhador, ele gostava de carro. Como 110% dos homens, né? A gente gosta de carro, né? E as mulheres ficam bravas com a gente, né? Os nossos brinquedinhos são caros, elas dizem, né? E os homens, mas algumas mulheres gostam de carro. Quer ver? Alguém aí conhece um carro chamado Mustang? Olha, várias mulheres levantaram a mão. Mais do que os homens? Como assim? Mustang é um carro americano, que é um micro. Tem aqui no Brasil, né? Mas é muito caro aqui. Lá também. Mas aqui é mais ainda. E o Mike, ele sonhava em ter um Mustang. Mas ele não tinha dinheiro. E nem os pais tinham condição para isso, né? E aí o Mike decidiu comprar um carro bem velhinho. Veja, ele estava na década de 90. Aí ele resolveu comprar um carro bem velhinho. Um Mustang. Ele disse, bom, eu vou fazer eu mesmo
esse Mustang. E foi, aos poucos, montando. E foi. Os meses foram passando, ele pegava a mesada dele, o serviço que ele fazia aqui e ali, ia comprando peças, e aí formando cada partezinha do carro. E cada parte que ele colocava no carro, ou que consertava no carro, arrumava, ele ficava muito feliz. Era uma realização, era uma construção de um sonho que ele mesmo estava realizando. As próprias mãos dele estavam realizando o sonho. O carro pronto, ele compartilhando com todos os amigos. Na época não existia rede social, então a gente fala compartilhar é rede social hoje, né? Mas compartilhando a alegria dele com o sorriso, com o astral, com as conversas com os amigos. O meu Mustang ficou pronto. Eu vou conversar com ele, com o Mustang, para nós sabermos que cor ele quer ser. Porque para ele tinha alma, Mustang. E aí eles conversaram. E adivinhem que cor ele pintou o Mustang? Amarelo. Amarelo. O Mustang dele ele pintou de amarelo. E ele estava exultante, muito feliz. Até que um dia ele entristeceu, porque ele teve um rompimento afetivo. A namorada. E ele entristeceu muito por aquele evento. E um dia os pais chegaram, por volta de 11 da noite em casa, e tinha um bilhete no Mike, escrito assim: pai, mãe, não se culpem. Eu amo vocês. Com amor, Mike. Então eles correram no Mustang e Mike já estava sem vida. Um rompimento afetivo. Os sonhos dele, 17 anos. Porque lá pode dirigir com 16, né? 17 anos. Tantos amigos. Tanto carinho. Tanto amor dos pais. Um sonho material realizado. E ele, por uma dor, deixou a vida. Aliás, por falar em lei da vida, ele deixou a vida mesmo? Ele morreu? Não. Mas vejam como a lei de Deus está escrita onde? Na nossa consciência. Ele sabia que os pais poderiam se sentir culpados. E pediu: não se culpem. Eu digo, vocês não têm nada a ver com isso. Isso é um problema meu. Dá para os pais não se culparem? Será que o bilhete dele isentou os pais de responsabilidade, de culpa? Ou será que os pais, se eu tivesse percebido isso, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, o que o Mike não sabia, nesse momento de desespero, era que essa culpa maior estaria presente no coração dele mesmo. Por isso, aqueles que partiram, e essa reflexão é muito importante, esse conhecimento, eu já nem gosto de usar essa palavra reflexão, porque o espírito adora refletir, né? O espírito parece espelho, tudo é reflexão. As reflexões de hoje, as reflexões do estudo, a reflexão na palestra, reflete, depois esquece, vai embora, né? Nem lembra, tropeça ali e já esqueceu tudo que foi dito, né? Mas reflete lá. Então, esse conhecimento é de fundamental importância para as nossas vidas. Nós não morremos e não conseguimos derrogar a lei. E Mike tentou. Ele tentou, pela dor, deixar de existir. Conseguimos. Claro que Jesus só voltou depois do terceiro dia. Ele só voltou, ele só ressuscitou, porque ele havia esquecido de ensinar algumas coisas para a gente, não foi? Não? Ele não esqueceu algumas coisas? Ele voltou para provar que a morte não existe. Não existe. E o Mike, mesmo sendo cristão, esqueceu. Ou, no momento de desespero, acreditou: eu saindo dessa vida como uma mágica, a dor vai passar.
Faça. A dor está no corpo físico? Então, eu saindo da situação, alguns deles se imaginam assim, aqueles que têm ideação suicida. Se eu sair da situação, seja ela a que esteja provocando a minha dor, seja ela num relacionamento conjugal, numa relação de amizade, de pai de filho, de trabalho. Se eu sair dessa situação, a angústia passa, né? Então, se o meu problema é no trabalho, quando eu saio do trabalho, eu chego em casa, eu nem lembro daquilo que está me angustiando no trabalho. É verdade isso. A dor não está no corpo, nem no local. A dor está dentro de nós. Exatamente dentro de nós. E essa dor, essas dores, essas aflições, elas vêm inicialmente. É aí que nós vamos começar a entender a estrutura de nós mesmos, gente. Como é que nós somos estruturados? E por que é que nós sofremos tanto aqui na Terra? Porque nós acreditamos, muitas vezes, que nós sofremos, espíritas, já um certo grau de esclarecimento, de estudo, nós dizemos assim, nós sofremos unicamente pelas nossas imperfeições. Se eu me tornar um espírito perfeito, eu não sofro mais. E nós não entendemos o que nos faz sofrer. Nós não entendemos como isso acontece dentro de nós. E como vencer isso. Porque dor todos nós vamos sentir. Vocês conhecem alguém que não sente dor? Física ou moral? Vocês conhecem alguém que nunca sofreu? Então, se todos nós passamos por isso, nós precisamos descobrir como é que isso chega até nós. E por que é que isso chega até nós. Nós somos estruturados emocionalmente, psicologicamente nos nossos pensamentos, espiritualmente, o nosso ser, como nós vibramos, nós somos estruturados, nós somos alicerçados, não apenas pelas nossas experiências nessa encarnação, mas de outras encarnações. Situações aconteceram que nos impactaram em outras encarnações, que nos impactaram de tal forma que nós alicerçamos a camada mais profunda do nosso ser, que é o sentimento. Nós fomos construídos, ou melhor, nós deveríamos nos construir, mas nós fomos construídos por situações, pessoas que não nós mesmos. Porque nós não direcionamos de forma consciente a construção do meu íntimo, do meu ser. E aí eu vou me construindo conforme as situações e as pessoas na minha vida, ou nas minhas vidas. E isso nós precisamos entender. Porque nós temos respostas emocionais. E vejam que a mensagem, que não são nossas, e vejam que a mensagem falou exatamente isso. Que essa liberdade, diz Emmanuel, vem quando eu tenho a consciência da lei, das leis soberanas da vida, que emanam de Deus. E eu faço as escolhas por seguir essa lei. E Emmanuel nos fala da fidelidade aos ensinamentos do Cristo. Caminho único para a liberdade. Aliás, conhecereis, não é mesmo? A verdade é A verdade nos libera. Então, enquanto eu me iludir, achando que eu sou o que os outros ou as situações construíram, eu me acredito sem poder de me reformar, de me transformar, de me reconstruir em outras bases. Então, para o Mike, um rompimento afetivo era algo gravíssimo. Um rompimento afetivo é algo de uma dor insuportável. Será
que o Mike em outras encarnações não teria sido abandonado pelo amado ou amada? Diante de uma circunstância diferente, até mais grave, e aquilo machucou tanto ao Mike que ele não resistiu passar pela mesma experiência novamente. Então nós vamos construindo padrões de resposta emocional aos acontecimentos das nossas vidas, da nossa vida de hoje, de nossas vidas pretéritas, e nós acreditamos que esse padrão de resposta é normal. Porque todos sentem. Qual é a diferença de normal para comum? Alguém me explica. O que é normal, o que é comum? Eu vinha passando agora aqui, vindo para cá, que é rápido aqui, vem para cá, né? Aí tem uns radares e tem umas placas lá. Velocidade máxima. Quem lembra? Qual é a velocidade máxima rápida que vem para cá ali? 50, né? E tem uns radares, não tem? Aí a pessoa vem, chega perto do radar, ela 40. Quando ela passa no radar, qual é a velocidade dela? 150. E aí um dia eu vi a Amanda, a filha, fazendo uma matéria de um pessoal que estava reclamando que o radar estava com defeito, estava multando as pessoas. Porque a pessoa passava com 40, com 30, o radar era 40. A pessoa passava com 30 e o radar não estava. Aí foram consultar as autoridades. Não, isso não, o radar está com defeito. Sabe o que foi? É que nós instalamos um novo equipamento que tem um alcance maior. Entendeu? Já estou longe do radar. A lei é essa, não é? Esse negócio de lei, né? Eu estou com pressa, não é? Não é a mensagem que eu mando? Eu insisto em eu determinar isso. Aí eu dou uma aceleradinha e o radar me pega. Quem sou eu? Gente, uma vez, um carro do meu pai salvou o meu nome. E meu irmão começou a dirigir o carro. Adivinha onde eu fui parar? Aquela coisa do Detran lá de... Quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus do céu, eu estou nas trevas no umbral das trevas. As pessoas lá, mastigando chiclete, fui pego. Cada um tinha que dar um depoimento, né? E vejam que eu fui o último a dar o depoimento. Com Deus, né? Tinha menos número de pessoas que tem aqui, mais ou menos. É muita gente. E aí cada um dava o seu depoimento. Minha mulher já disse para eu não correr, mas não tem jeito, eu tenho um pé de chumbo. Sou olhando. E o outro, eu fui pego a 100 e tantos por hora na minha moto. E aí esse guarda estranho não aceitou o meu. Falou isso dentro de um órgão público. Sempre eles aceitam. Aí ela disse, eu gostaria de lembrar que vocês estão dentro de um órgão público e que eu sou representante do poder público. E que se vocês não se comportarem de acordo, eu posso chamar a polícia que está aqui fora. Aí eles se assustaram. Aí eu disse, bom, pelo menos eu estou livre desse depoimento. Mas eu não vi que todo mundo já tinha... Eu estava horrorizado, estava morrendo de vergonha. Eu disse, meu Deus, já precisou ter alguém do centro espírita aqui? Esse palestrante mentiroso, infrator de lei, está ele aqui. Pior que está acontecendo a mesma coisa. O carro que meu irmão está no meu nome de novo. E ele já me deu uns 20 pontos. E aí ela chegou comigo e disse, você não falou nada. Deus ela me escondendo ali assim atrás. Fiquei lá atrás tentando me esconder, né? E ela não deu jeito. E você? Já tinha chamado as multas de caça-níquel, de tudo. Eu disse, olha, o único depoimento que eu quero dar é que eu estou envergonhado disso aqui. E que eu acho que o poder público realmente está falhando. Porque, vejam, tem gente aqui que falou que começou a ter essas multas há quase um ano. Por excessos imensos de velocidade. Nós deveríamos estar presos. Porque isso é tentativa de assassinato. Como é que eu vou dirigir a 150 km por hora? Então, o poder público devia ser um pouco mais eficiente para tirar a nossa concessão, porque isso aqui não é, eu não tenho esse direito, né? Esse direito eu só tenho quando eu sigo as leis. Então, quando eu estava falando isso, eu pensei, será que eu vou ter que pedir proteção por isso? Eu saí daqui. E, gente, eu quase tive, né? Porque quando eu cheguei lá fora, eu corri, né? E para voltar aos outros dias,
Eu podia ter feito aquele que é o dia inteiro, né? Eu fiz várias vezes por semana, né? Tentei, né, eu e meu irmão, burlar a lei e alguém pagou por isso, no caso fui eu. Né? E quando nós estamos no meio de pessoas que burlam a lei, conhece alguém? Como é que nós nos sentimos? Às vezes nós não percebemos isso. Como o meu filho, que um dia... Ele sempre foi muito estudioso, mas esse ano ele andava começando a carreira de futebol e tudo, e aí ele relaxou uma lá e ficou para a última prova final, que chama, né? Ele sempre passava nas 4, logo no bimestre, mas nesse ele ficou para a prova final. Quando ele chegou lá, foi a única vez que eu vi meu filho bravo. Ele chegou em casa bravo, dizendo: nunca mais isso vai acontecer na minha vida. Só tinha aqueles piá que não querem nada, aqueles piá, e aquelas meninas lá que só pensam em balada, e eu no meio deles, meu Deus, que vergonha. Não quero mais saber disso. Nós às vezes não percebemos onde é que nós estamos. É comum as pessoas passarem de 50 naquela rádio? Se você andar 50, fica todo mundo junto com você? Mas é normal? O que é normal? É seguir a lei. É normal as pessoas beberem. É comum as pessoas beberem. Normal não é. Normal não é. É comum. Aliás, recebi uns amigos em casa no final de semana passada. Chegaram na sexta-feira, foram na segunda. E aí no sábado, minha sobrinha, a esposa, ligou: eu estou em Curitiba. Nossa, vamos nos encontrar todos então. Vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizzaria. Chegou lá na pizzaria, esses dois amigos que vieram nos visitar: garçom, tá calor, estava um calor muito forte. Aliás, foi isso que a minha voz, incrível, né? Eu nasci ali em Belém, bem ali, onde na sombra faz 40 graus. Toda vez que esquentava lá, quer dizer, lá está sempre quente, mas toda vez que eu saía do ar-condicionado muito tempo, ou que esquenta aqui, a minha voz quer sumir. Eu gosto de frio. Foi por isso que eu vim para cá também por isso, né? Além de que isso aqui é Curilinda, né? Curitiba é linda. E os dois amigos chegaram lá: não, nesse calor, garçom, um chopp. Não, dois, a esposa, né? Aí eu disse: não façam isso. Aí a minha esposa deu uma cotovelada assim, que está vendo até agora. Deixa eles. Aí eles me olharam assustados e disseram: não, você sabe o que é? Já tinha falado? Daqui me escapuliu, lembra do chat? Me escapuliu. Eu já tinha falado, eu disse: isso aqui é para a minha saída, né? Mas ele é meu amigo de 40 anos. Lá vem, ele não gosta de bebida. E aí eu disse assim: isso aqui é. E a gente estava sentado, assim como a Tere está aqui, perto da janela. Do lado de fora, adivinha quem estava esperando a decisão? Duvido vocês adivinharam. Quem era que estava lá fora esperando? Alguns amiguinhos estavam esperando. E aí eu disse: bom, vamos ver como é que eu vou administrar isso aqui. Eu disse: isso aqui é que esse casal que vai chegar é um casal de jovens. Eles têm 2 filhos. Um tem 7, outro tem 9. E eles vão sentar à mesa com a gente. Nós não podemos dar esse exemplo para as crianças. Bebida alcoólica na frente de criança. Eu até brinco, né? Não chamo bebida alcoólica. É bebida alcoólatra. Essa bebida alcoólatra aqui que vocês querem beber, na frente das crianças, eles... Tá bom, realmente, na frente das crianças tudo bem. E aí chegam os pais, os primos, né, da esposa. Ah, você apresentado, aquele abraço e tal. E aí o rapaz sentou, o pai, né? Calou os meninos educadíssimos, cumprimentando a gente, falando. Tem criança aqui, né? Né? Mas os meninos educados. Aí o pai olha assim: garçom, por favor, um chopp. Aí os dois, yes, olharam para o suco assim: toma rápido, mais 2 aqui. Cara, o suco todo para dentro. É normal beber? É normal beber na frente das crianças? Aí eu falei para ele assim, aí eles contaram, né? Aí o pai ficou sem graça. Aí ele disse assim: não, mas eu digo para eles, como é mesmo aquela frase? Faça o que eu digo. Aí os 3 giram.
Só eles. Aí eu olhei para ele e disse assim, funciona? Você acredita mesmo que funciona? Aí ele disse, claro. E eu fiquei olhando para ele e disse, claro que não. Eu disse, então, bem-vindo 2 novos tomadores de cerveja no futuro. E a mãe olhou para ele assim com uma cara. E, né? É normal beber? É normal eu sentir tudo isso, todo esse desastre dentro do meu coração diante do rompimento afetivo? Ou isso veio sendo construído ao longo de estímulos nas outras encarnações? E porque eu vejo, gente, lá na minha terra, sabe como é que chama uma pessoa que tem um rompimento afetivo, fica triste porque a outra foi embora? Sabe como é que se chama lá na minha terra? Ih, fulano está na fossa. Sabe o que é fossa, não? E a gente diz assim, ih, fulano está na fossa. Quem foi que deixou ele? Já sabe o que é. Olha onde ele está, né? Na fossa. Fossa. Então, aí todos ouvem aquilo e pensam, nossa, então quando houver um rompimento afetivo, eu vou ficar na fossa. Porque alguém age assim, porque alguém sente assim, ou por suas próprias experiências nas vidas passadas, ou nessa, nem sempre sua mesmo, nem sempre são nossas experiências, são dos outros. Querem ver um outro exemplo? Tem criança, a criança está incomodando a palestra. Oi? Criança incomodando a palestra? Não! Jesus disse o que sobre as crianças? Deixai vir a mim as criancinhas. Jesus pediu às crianças. Mas a gente não, criança aqui não. Sai. Meu cunhado me contou que um padre, não foi minha sogra, que um padre, umas crianças, todo mundo olhando, acho que a criança gritando na igreja, ele falou, olha, eu que estou falando, vocês estão incomodados por quê? Aí o pessoal ficou quieto, olhando. Aí um falou, que as crianças estão correndo aqui no meio. Ele disse, está incomodando as crianças? Foi assim que Jesus agiu? Ele falou, eu me lembrei. Quem incomoda é o pessoal que está aí com o celular, de cabeça escondido com o celular, vendo mensagem. Esse pessoal que incomoda. Porque esse pessoal não está na missa. Mas as crianças, mas a gente não quer. Não, isso é uma coisa séria, um estudo, não pode ter criança. Jesus chamou as crianças. E nós adquirimos esses padrões comportamentais, aquela sensibilidade, né? Porque nós estamos, hoje é dia 1º de outubro. Se o setembro é amarelo, o outubro é rosa. Rosa. Sabem por quê? Uma americana também. Desencarnou em 1980 com câncer de mama. A irmã dela, muito chocada, ela só tinha 36 anos. Aí a Susan, o nome dela, Susan Conley. A irmã dela, Nancy Brinks, disse, não, peraí, a minha irmã poderia ter tido outra sorte se nós tivéssemos sabido disso antes. E aí ela começou, fundou a fundação, com o nome da irmã que desencarnou, né? Susan Conley. Em 2005, 2007, mais ou menos, ela até mudou o nome, é Instituto Susan Conley para a cura. Por que para a cura? Porque quando se detecta o câncer de mama de forma precoce, as chances de cura são perto de 100%. Mas quando a gente deixa isso sem se cuidar, sem se olhar, e câncer de mama dá só em mulher? Em homem também. É mais raro, claro, mas em homem também. E quando a gente deixa de se apalpar, de se pegar fisicamente, a gente tarda em descobrir as doenças. E quando a gente deixa de se apalpar, de se olhar, de se estudar, emocionalmente, as doenças também vêm de forma mais grave. Então essas respostas, até disse que o câncer de mama, a medicina oriental, não a medicina convencional, nossa, contemporânea, mas já está no caminho. O estresse, não é o que os médicos dizem, o estresse causa câncer de mama. E os orientais dizem isso há 3.000 anos. E eles dizem o seguinte, a medicina tradicional oriental ainda diz assim, que é possível saber
que tipo de estresse causou um câncer de mama. Então eu li um livro uma vez, que o médico disse assim, para a paciente que chegou: doutor, fui encomendada, sou especialista em câncer de mama, e eu queria... Ele disse assim: claro, vamos tratar. Quem foi, meu filho? Oi, não entendi. Quem foi o quê? Quem foi o causador? Olha, doutor, não sei o que o senhor está falando, mas eu estou aqui porque eu estou com câncer de mama, isso é sério. Ele disse: sim, não sei, eu só estou perguntando quem foi. Porque se eu souber quem foi, nós vamos poder tratar com mais eficiência. Ela disse: eu não estou entendendo. Se quem foi, meu filho? Foi seu marido? Foi seu pai? Foi seu filho? Isso no livro, gente. Não sou eu que estou dizendo, né? Medicina oriental. Ela disse: eu não estou entendendo. Ele disse: minha filha, câncer de mama é mágoa da mulher de algum homem. De algum homem. Ela: não tem nada a ver, doutor, nada a ver. Aí ele disse: então, só aponte em que quadrante do seu está o tumor. Ela apontou e lhe disse: o que foi que seu marido fez para você? Daí ela promoveu em choro e disse: ele me deixou. Por uma outra, mas não. Entenderam o sentimento? Entenderam a importância da nossa resposta emocional aos acontecimentos da vida? Eu preciso... Dói, gente, dói. Dói. Os meus pais se separaram com 25 anos e um mês de casados. Um mês depois de uma linda festa, meus pais se separaram. E a minha mãe chorava todas as noites, porque a vida dela foi um casamento, e a nós, filhos. Ela chorava muito. Eu era novinho, sentava na porta do quarto dela à noite. Eu não sabia se eu entrava e ficava orando. Não sabia se eu entrava no quarto, ela ia ficar constrangida, ou se eu ficava só ali orando. Algumas vezes eu entrei e ela envergonhada. Dói. Mas o quanto nós deixamos que isso nos tire do rumo, ou do destino a que o Emmanuel nos conclama no início da mensagem do início. O quanto nós permitimos, e vejam que essas respostas, é aí que eu quero chegar com vocês. Essas respostas emocionais, elas são alicerçadas. É aí que nós precisamos nos reconstruir. Elas são alicerçadas onde? Tem uma camada de nós mais profunda, que diz, que fala sobre nós mesmos, que no mundo espiritual, ela emite o nosso cheiro, a nossa cor, como nós vibramos. Aqueles que são médios já viram, os espíritos têm cor diferente, tem cheiro diferente. Esses dias eu estava no serviço, no Rio, na ponte de comando, de repente, semana retrasada, um cheiro, uma coisa, eu olhei essas rosas, essas orquídeas lindas, e lembrei dessa, quando eu cheguei, disse: coisa linda isso, como Deus é bom, isso é um presente do Pai, não é? E também de alguém que trouxe, né? E eu lembrei desse dia. E aí a ponte de comando, que é grande, mais ou menos do tamanho aqui dessa sala, a ponte de comando foi invadida por um... Aí eu disse: nossa. Aí na hora eu entendi. Isso aqui não é, só tem homem trabalhando aqui, né? Geralmente eu não, acho que eu não tenho mulher por perto, né? De onde vem esse óleo? Eu logo sabia, e fiquei procurando, até que eu entendi. São vocês. Nós precisamos programar a nossa próxima semana de palestras, que era essa semana que aconteceu agora, que foi todo dia. Nós estamos conversando. Só que os oficiais de serviço também ficaram: nossa, mas... Aí um ficou olhando para o outro na língua deles, não falaram em inglês, porque eles estavam falando só entre eles. Eu não entendi, mas eu percebi. Eles estão percebendo o cheiro de vocês. Isso eu sei. Nós sabemos. Mas isso vai fazer bem para eles. E eles estavam conversando alto, animadamente, de repente eles baixaram o tom de voz e começaram a conversar. Eu achei incrível como a presença dos nossos superiores mudam o nosso comportamento. E nós podemos ter a presença deles sempre
que o chamamos. Mesmo que nós não tenhamos esse tipo de mediunidade, mesmo que nós não exalemos os nossos ectoplasmas, para que nós os sintamos. Quantas vezes a gente ouviu histórias de médiuns que você consegue sentir, mas é o médium que está presente. Mas nós temos a presença deles para nos sustentar, para que nós entendamos que não são os outros. É como nós sentimos. Então, eu lembro, eu já contei essa história, mas eu gosto sempre de lembrar dos meus 2 filhos mais velhos, o André Luiz, o meu Dedé, e a Amanda. A Amanda me disse, a Amanda veio aqui toda vez, ela vai em tanta casa que eu não lembro. A repórter lá da RPC. E os dois são quase da mesma idade. E o Dedé sempre foi assim, muito, muito, muito tranquilo. E ele via que ela era espiritada. Faladeira, tá trabalhando, né? É repórter. E ele olhava para ela assim, né? Ficava analisando o comportamento dela e vendo como ela respondia emocionalmente. E isso é assim. É impressionante a capacidade de análise dele. E quando ele via ela se espirificando, ele fazia alguma coisa que ela... E aí ela chamava a gente. Pai, o Dedé tá... Aí ela vinha reclamar. Aí eu olhava para ela, né? Aí ele olhava de longe, já meio com aquele sorrisinho no canto dela. Aí eu disse a minha filha, ela dizia, já está protegendo ele, não vai fazer nada, não? Aí eu dizia, vô, se você... Ele está me irritando. Ele está me irritando. Eu dizia, vou fazer. Mas só se você reformular a pergunta. O pedido, né? Ela dizia, tá bom, eu estou me irritando com o Dedé. Eu digo, tá. Porque, vamos deixar claro, né? Ele não tem o poder de te irritar. Ele não tem esse poder. Você está se irritando com ele. Tá bom, pai, mas eu estou me irritando com ele porque ele está fazendo isso. Tá. Mas você pode decidir não se irritar com ele, não pode. Mas ele está me irritando. Não. Se você não reformular, eu não vou falar com ele. E ele rindo lá, esperando. Porque ele queria ensinar isso. Porque ela ia na escola. E aí acontecia na escola a mesma coisa. E ele via. E ele dizia, faz assim na escola. Ela tem que aprender. Aí ela dizia, tá bom, eu estou me irritando com ele. Eu dizia, meu filho, não faça isso. Porque a sua irmã está se irritando. Estou me irritando com ele. Eu dizia, não, você está se irritando com ele, ou com outro, ou com outro, ou com outra, ou com essa ou aquela situação, é decisão sua. Veja, das mais simples, das mais profundas dores, o nosso Evangelho fala, por exemplo, da ingratidão dos filhos. Os filhos ingratos. Como dói, como machuca. Às vezes os pais têm uma vida inteira de dedicação. E os filhos, hoje em dia especialmente, muitos filhos dos nossos filhos são sequestrados nas instituições de ensino. Eles não ouvem mais os pais, que se tornam, no olhar deles, dinossauros ultrapassados. Porque nós não sabemos fazer com essas coisinhas aqui o que eles fazem. Portanto, nós somos dinossauros. A nossa experiência de vida nada vale, nós somos ultrapassados. Não é mais assim hoje. Como se valores mudassem. Como se os valores cristãos, alicerces da nossa sociedade, fossem mudando com o tempo. Não tem gente que rompe com esses valores cristãos e chama isso de progresso. Os progressistas, né? Aborto é tabu, gente. Esse assassinato frio e covarde é tabu. Isso não é verdade. Esse pessoal de cabelo branco tem essa... O corpo é da mulher, ela pode fazer o que ela quiser. Menos comigo quando eu estava, não é? Menos comigo. Que visão é essa? Que distorção é essa dos nossos valores? Então, quando nós olhamos para um filho, mesmo que ele insista em nos desconsiderar, apesar de todo o nosso amor, toda a nossa dedicação, desde a concepção, as mães sabem o que passam numa gravidez, só elas sabem. Quando eles insistem, nós esquecemos que esse filho não é filho, esse espírito, ou essa alma que está encarnado,
essa alma não é meu filho espírito. Não veio de mim como espírito. Ele veio como corpo, não é isso? Às vezes é até igual, parecido. Olha, veja igual, mas não me ouve. Mas ele é um espírito. E aí nós imaginamos, como é que é feita a construção da família? Lembra do capítulo 14 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, honrai pai e mãe? A construção da família como é feita? Os nossos filhos são todos espíritos amigos e afins, não é? É assim? Não. Muitas vezes são nossos inimigos. Que relutam em vir, e as obras espíritas estão cheias, André Luiz fala muito disso, né? Aqueles espíritos que não vou, esse desgraçado, com essa desgraçada, acabou com a minha vida. Me assassinou, me arruinou financeiramente, roubou meu cônjuge, matou meu filho. Eu vou ser filho desse desgraçado? Não vou. E há todo um trabalho para que ele entenda que na erraticidade, ou seja, entre uma encarnação ou outra, para os espíritos que ainda necessitam encarnar, nós somos da erraticidade. Quando a gente desencarna, a gente está na erraticidade. Eu ainda preciso reencarnar. Eu não consigo evoluir desencarnado. Eu consigo estudar, me esclarecer, me instruir e tomar decisões. Mas a prova e a expiação é onde? É aqui na vida, encarnados. Então eles percebem isso, são convencidos. Aqui você não vai, você vai estacionar. E é o pior dos pesadelos. Daí eles encarnam nossos inimigos. E às vezes desde criancinha. Um pai às vezes chega perto da criança e a criança chora. Uma mãe tem o filho e toma ali que ele filho é seu. São os inimigos. Quem fez mal? E aí Kardec, no mesmo capítulo, diz, 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Filho, um de nós errou. Porque nós, com maturidade, observando, a gente nota isso. Um de nós errou. Quem? Não importa. Nós estamos juntos. Para quê? Para reconstruir a nossa relação. Então, nós, irmãos, precisamos ter a consciência dessa lei de reencarnação, que se confunde com a lei de justiça divina e que nos fala que nós convivemos não apenas com aqueles que nos são afins, mas especialmente com aqueles a quem magoamos ou por quem fomos magoados. E que nós precisamos nos reconstruir, exercitando o 70 o perdão. 70 vezes 7. Cada erro para quem consiga contar. 70 vezes 7 eu perdoo. Cada erro que a pessoa cometer contra mim. E aí eu vou trabalhando isso dentro de mim e paro de achar normal eu me magoar, eu sentir. E aí eu vou entendendo o que é a indulgência. Porque às vezes nós somos revoltados. Eu mesmo às vezes me revolto. Querem ver? Eu sei que Jesus disse a Simão Pedro 70 vezes 7. Mas eu não perdoo. Eu não perdoo. Aí tem gente assim, meu Deus, ele está maluco, né? Está falando para esse espírita, está falando isso? Como assim? É porque eu fui ler a questão 886 do Livro dos Espíritos. Leia quando chegar em casa. 886. É quando a gente faz uma análise. Vocês lembram o que é, em economia, o produto interno bruto? A soma de todas as riquezas que um país produz, não é? Produto interno bruto, é o produto bruto, tudo que eu produzo. E na questão 886, Kardec vem nos chamar a análise do produto interno bruto, nosso, emocional, do sentimento. Tudo que eu produzo dentro de mim. Perdão, indulgência e benevolência para com todos. Assim entendia o Cristo, assim entende o Cristo a caridade. Fora dela, capítulo 15. Dali é quando a gente estava no 14, né? Com pai, pai e mãe, né? Não há salvação fora da caridade. E a caridade é o PIB, é o produto eterno bruto. É perdão. Mas por que eu não gosto de perdoar? Eu não perdoo. Porque quando nós entendemos o que é indulgência,
quando eu entendo que tudo que o meu irmão me dá é unicamente fruto do atual estágio evolutivo, intelectual e moral dele, eu não vou achar que é para mim. Eu vou saber que ele vai fazer isso comigo, com o vizinho, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o colega de trabalho. Isso é ele. Mas se eu recebo a encomenda, eu me enveneno. Por isso eu não preciso perdoar. Porque como é que eu vou atender pessoas no atendimento fraterno todo dia? Às vezes dezenas de pessoas numa semana. Como é que eu vou olhar para uma pessoa que não seja que eu estou atendendo? Me magoou, me fez isso, me olhou feio, disse isso, disse aquilo, mas eu estou preocupado em cuidar das pessoas. Quando nós nos preocupamos com as pessoas, a gente esquece o que ela faz por nós. E quando ela faz, nós olhamos, meu Deus, ele não está bem. Precisa de ajuda. Olha o que ele está falando para mim. Olha a forma com que ela está falando. Ele me abandonou depois de 30 anos de casado. Ele não sabe da responsabilidade que ele tem com a nossa família. O meu filho não me ouve mais, meu Deus. Mas as instituições estão desde criancinha doutrinando ele para que ele ache o aborto uma coisa normal. E eu não tomei providências. Agora eu me machuco, como diz Kardec, quando nós nos preocupamos em endireitar as plantas do nosso jardim e esquecemos do caráter do nosso filho, as instituições fazem. E não com valores cristãos hoje, porque nós estamos sendo atacados à margem, à beira da transformação do mundo de regeneração. As trevas estão nos atacando, as instituições. Então, muitos desses erros foi imprevidência minha. Como pai, como cônjuge, que trazia, por exemplo, a bebida alcoólica, e junto com ela, esqueci de dizer a vocês, quando o amigo chegou, o parente que pediu o chopp, e os dois, eles entraram. Passaram do lado da janela para dentro. E foram vampirizar os três. E o pai estava sentado ao lado da criança. E ele está atrás do pai, sugando daqueles fluidos, do álcool, com a criança, com o filho dele do lado. Quem vai desenvolver o câncer primeiro? O pai ou o filho? Com a presença constante de um espírito vibrando dessa forma do lado do filho. Quem é esse filho? Quais são os débitos dele? E o pai, ao invés de proteger, traz a espiritualidade inferior para comungar, por assim dizer, do lado do filho. Então, irmãos, é como as dores que causam o câncer de mama, por exemplo, não são elas que nos adoecem, são os nossos sentimentos. E esses sentimentos são alicerçados com as nossas respostas emocionais, porque a emoção é uma camada mais superficial do nosso ser, que responde a um estímulo externo. Gol do Atlético, gol do Coxa, ou gol do Botafogo. E aí eu manifesto a alegria, aquilo é emoção. E as pessoas usam dessas emoções para nos manipular nas mídias. Só ligar. Medo, pânico, mostram crimes, doenças para nos manipular. Mexem. O que são as novelas? Alegria, tristeza. Euforia, depressão. Violência, serenidade. Um aparece lá gritando com o outro, depois aparece alguém sorrindo. Para nos manipular. Enquanto nós não entendermos que essas emoções que nós manifestamos como resposta a esses estímulos externos e ao contato com os outros, nós vamos adoecer. Os nossos sentimentos vão desaguar no nosso corpo físico em forma de câncer de mama, de próstata, de fígado, de estômago, de pulmão e outras doenças. O nosso sentimento, portanto, precisa ser mais saudável. E eu preciso pensar, estudar mais o Cristo, o grande médico das nossas vidas, o nosso Salvador, que veio, como nos disse a mensagem inicial do mundo, nos trazer todo o direcionamento, todo o balizamento, para que nós consigamos a nossa liberdade, seguindo as leis, que inclusive falam da caridade.
A compreensão que eu tenho do que o meu irmão me entrega é apenas fruto do atual estágio evolutivo dele. E eu não preciso sentir o que eu vinha sentindo diante desses comportamentos. Eu posso transformá-lo em amor. Quando eu me preocupo com o meu irmão, independentemente de qual seja a atitude dele para comigo. Isso é Jesus, que disse no último momento: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ele, sendo nosso Salvador, em todas as vezes que mulheres ou homens sentirem isso pelos seus cônjuges, pais, filhos, amigos ou quem quer que seja, ou situações difíceis, nós possamos lembrar do Cristo e simplesmente nos preocupar com o irmão e dizer: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Então é com Jesus nos nossos pensamentos que nós convidamos todos vocês a que nós possamos nos reunir em prece para agradecer por essa manhã abençoada. Quando todos nós aqui, mestre amigo, nos reunimos para buscar a Ti, aos Teus ensinamentos, ao Teu amor, à Tua vida, ao Teu Evangelho. Que possamos, mestre querido, transformar os espinhos dos nossos sentimentos ainda tão adoecidos e tão ignorantes nas flores da caridade e do Teu amor. E que possamos espalhar essas flores em forma de sorriso, de compreensão, de indulgência e até de perdão, quando ainda necessitarmos perdoar, onde quer que estejamos. Que busquemos a Ti, mestre querido, mais vezes, mais dias, mais horas nas nossas vidas, pelo estudo, pela prece, pela vinda ao centro espírita. Que possamos exercer a responsabilidade que nos confiastes, e o Pai também, com aqueles nossos pequeninos, também trazê-los para evangelizar os seus corações. Que possamos, enfim, mestre, ter-te em nossas vidas, em nossos pensamentos, para que possamos reconstruir os nossos sentimentos baseado nesse amor que nos ensinaste. Fica conosco, mestre. Acompanha-nos de volta, todos nós, aos nossos lares, em paz, e que possamos te levar nos nossos corações. E por fim te pedimos, mestre, abençoa o nosso propósito de reconstrução de nós mesmos. Abençoa o nosso propósito de voltar a essa casa espírita, esse verdadeiro farol de luz que espalha os teus ensinamentos e o teu amor. No máximo, até o próximo domingo. Fica conosco, mestre querido, agora e sempre.